Olá, seja bem-vindo! E hoje nós vamos conversar com a Luana Danielise da Silva, a filha da Cláudia, que está aqui conosco. E ela vai contar a história de superação dela. Quem nos assistiu sabe que a Cláudia, ela passou por uma tragédia muito grande na vida dela, que foi o suicídio do seu marido. E hoje a Luana vai contar como é que foi a história vivida por ela, né? A princípio, como ela viu a história da mãe sendo contada, quando ela assistiu, e vai contar também como que foi todo esse processo sendo filha do Paulo. Seja muito bem-vindo, eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente, contando um pouco da sua história, dessa história de superação, né? De como foi superar esse momento tão difícil na sua vida. Sim. E nos bastidores a gente estava conversando e você estava me falando que foi diferente ver a sua mãe contando a história, né? Queria que primeiro você falasse um pouquinho de como foi para você ver sua mãe relatando esse fato que aconteceu na sua vida, que foi o suicídio do seu pai. Sim, a gente pensa que a gente tem só a nossa parte, né? Mas vendo o depoimento dela, a gente entende que tem outras versões, né? A gente tinha comentado até, né, Patrícia, que as pessoas são diretamente impactadas, né? E só que são de formas diferentes, né? Ela como esposa e eu como filha, né? E quando eu cheguei em casa e assisti o vídeo dela fazendo o depoimento, eu cheguei pro meu esposo e falei assim, puxa, tem uma outra versão, né? Não é só a nossa, né? Não é só a minha. E como esposa, o sentimento dela é um, e como filha, o sentimento meu é outro, né? Então, para mim foi diferente a ponto de eu entender a parte dela, os sentimentos dela, né? E ela já ouviu várias vezes o meu, mas eu acho que isso, um completa o outro, né? Completa o desfecho da história. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre como foi, né, o ocorrido, eu gostaria que você me contasse como é que foi a sua vida, a sua infância, né? Como foi o Paulo para você como pai? Bom, meu pai, ele sempre foi presente em relação a nunca faltar, né? Questão material, sempre ele suprindo as nossas necessidades da casa, sempre trabalhando. Sempre foi um homem esforçado em relação a isso, né? Mas por conta do alcoolismo, nem sempre muito presente. Então a minha mãe sempre dava conta de tudo muito sozinha, reunião de escola, festividade da escola, tarefa, lição e tudo mais. Era sempre ela que dava conta disso tudo. E até mesmo finais de ano. Então a gente sempre passava, ou a gente passava sozinha, uma com a outra, ou sempre ia na casa de alguém, mas sempre meu pai sempre passava sozinho, né? Ou com os amigos que a bebida trazia, né? Porque são amigos que só a bebida traz, né? Os amigos de bar. Sim. Né? E ele, mas assim, a nossa relação sempre foi muito saudável, vamos dizer assim. A gente nunca brigou, a gente nunca discutia. Mas essa relação minha de crescer vendo todo o tratamento dele, com a bebida, depois com a medicação. E aí logo veio a depressão, né? Logo depois disso veio a depressão. Passar por hospitais e ver o pai internando e logo depois você chega lá e descobre que ele fugiu. Então, acho que para uma criança ver tudo isso é um trauma muito grande, né? Então, eu sempre tive essa convivência. Mas para mim, ele sempre foi um pai muito amoroso, apesar de ele querer estar ali e não poder, né, por conta da doença. Mas sempre eu via ele assim como queria estar ali, né? Queria aproveitar da minha infância, mas foi se dar conta só depois que estava grande, né? Então, assim, foi um esforço grande para o seu pai desde o início, conflitante até pela forma que você fala, de querer estar perto e não conseguir. Não consegui. E ser um pai sempre mantenedor, né? Todas as necessidades financeiras foram supridas, ele não conseguia
ser um pai presente na relação. E eu acredito que, da forma que você está falando, isso trouxe uma união muito grande entre você e tua mãe, né? Sim. Muita proximidade, né? Luana, fala para mim, assim, tem algum momento da tua infância, ou dessa caminhada sua, quando você era menor, que você lembra aí que foi muito traumático para você? Alguma situação muito forte que ainda é muito clara na sua memória? Algo com relação à bebida, alguma coisa Isso. desse tipo? Eu acho que a falta dele, né? A falta dele. A falta dele é algo que dói, porque você ter a pessoa por perto, mas saber que não pode contar com ela. Tá. Porque ele estava presente, mas era ao mesmo tempo não estar presente. Então, a falta que ele fazia, eu acho que é uma das coisas que mais me deixou assim... levar isso para adolescência, levou isso para frente, né? Falou, nossa, não, mas não conta com o pai porque o pai não vai estar aqui. Ou ele pode estar, mas ele não vai conversar, ele não vai sentar e dar conselho como minha mãe fazia. Então, até a questão de puxar a orelha. Então, ele deixava um pouco mais para minha mãe fazer isso. Não, vai lá, faz, porque eu não sei, né? Até isso você sentia falta, até as isso, broncas exatamente, dele, você até sentia isso, falta. Né? Depois que ele foi dar a bronca, eu não queria mais, mas até no momento certo que era para estar ali, não estava. Então, isso era doloroso, porque eu via a minha mãe sendo pai e mãe, né? Carregando isso, sendo pai e mãe. Então, para ela carregar isso, foi muito difícil. Tá. E teve, assim, algo na sua vida que você disse assim, olha, o meu pai não está presente na minha vida como eu gostaria, me trouxe esse sentimento. Teve alguma coisa dessa forma ou não? Eu acho que quando a gente se reunia nas reuniões de escola. Nas reuniões de escola. Porque a criança tem uma fase que ela vai ter as homenagens aos pais, e a entrega do boletim. E aí eu via as minhas amigas sempre com o pai e a mãe, né? Ou com alguém responsável, às vezes só ia o pai. E aquela figura do pai, eu sentia falta. Tá. Então, eu me apegava muito nisso, assim. Nossa, eu queria isso pra mim, por que ele não faz, né? Então, insistia em algo que... E alguma vez você chegou a pedir pra ele, perguntar por que ele não ia? Não, a gente não conversava, assim, sobre essa atenção, sobre... Até porque quando eu comecei a ficar um pouco mais velha, a questão de ter o material começou a me ganhar. Entendi. Assim como as crianças de hoje em dia, a gente sempre tem alguma coisinha pra, né, ganhar a criança, e é errado, ele sempre me ganhava muito bem. Então eu acho que ele achava que substituía o carinho, substituía a atenção. Não, eu vou dar o material, aquilo que ela quer. Até a minha mãe comentou, porque queria um tênis. No outro dia tinha o tênis lá, do ladinho da cama. Então ele supria como se fosse, não, eu não posso dar atenção, mas eu posso dar o que ela precisa. Interessante, né? De repente era a forma que ele tinha, que era mais fácil de demonstrar o quanto ele te amava, o quanto ele percebia a tua presença. Era a demonstração dele de afeto, né? E é muito comum isso com as pessoas que têm o consumo do álcool, né? O alcoólatra tem essa propensão. Ele não consegue, ele consegue somente estar com os amigos de bares, né? Porque eles têm a mesma linguagem, estão ali unidos pelo mesmo vício, mas essa questão afetiva eles não conseguem. Então eles suprem a necessidade afetiva dando o material. E é muito comovente ouvir você me dizer que depois o material te ganhou. Isso é muito comovente, você falar isso com essa verdade que você disse, me comoveu. Porque é como se você tivesse entendido, olha, eu entendo que é isso que você pode me dar, e você sendo meu pai, eu aceito essa demonstração. Então, me comoveu isso de você falar que depois o material te ganhou, né? Enfim, eu entendo que foi a tua forma que você entendeu de... Sim, eu acho que se ele queria ganhar, ele conseguiu, né?
Então, quando era adolescente, às vezes eu ia sair em algum lugar, ele falou, não, pode deixar, meu pai leva, meu pai faz, meu pai, sabe? Então, isso era muito errado, porque na verdade talvez eu não queria isso, né? Como uma criança, na época, na verdade a gente não quer isso, a gente quer nosso pai. Mas infelizmente trouxe isso, né? Meio que carimbou isso pra mim. Então, ele é pronto pra me ajudar. Então, no que eu quiser, ele vai, né, suprir. E isso, acredito que é errado, né? Traz um sentimento de meio que substituir a pessoa por coisas, né? Meio que substituir o pai por coisas que ele poderia dar. Te dar. E como que foi essa transição dele sair do alcoolismo e entrar no processo de não quero mais o álcool, vou tentar superar o alcoolismo? Como é que foi para você? Como que aconteceu? Eu me lembro que eu tinha em torno de mais ou menos uns 6 para 7 anos, que ele estava sentado na sala e a minha mãe na cozinha, não me lembro direito o que ela estava fazendo. E como a gente morava em chácara, a gente sempre via ele com, para defesa da casa, espingarda, essas coisas para poder defender a casa contra animais, ou como é chácara, ele fazia uso disso, né? E ele nessa época ele limpava, naquele dia ele estava limpando uma das armas, uma espingarda. E eu me lembro que aconteceu de disparar uma delas. E ele assustou. Ele deu aquele choque, assustou. E olhou para minha mãe deu um grito e eu me lembro perfeitamente que eu escutei o zumbido no meu ouvido. E aí depois daquele dia, eu me lembro que ele nunca mais queria beber, os amigos começaram a sumir. E ele começou a se isolar de todo mundo, começou a ter insônia. Acredito que foi um acidente, mas assim, não leva em consideração que ele queria fazer isso, óbvio, né? Mas por conta dessa questão de bebida, né? Amigos que não são tão bem-vindos e arma de fogo de forma errada, né? Para defesa, tudo bem para defesa, mas eu era uma criança, né? Perigos podem acontecer, acidentes podem acontecer. Quase aconteceu. Exatamente. Né? Então acho que deu aquele start nele. Opa, o que eu tô fazendo? É minha filha, né? O que eu tô fazendo na minha vida? Então essa junção de alcoolismo com essa questão da dependência dele e não participar tanto da família, levou a dar esse start. E parar ali, não, vamos parar. Então eu me lembro que meu pai depois disso já não tinha mais a questão de ter final de semana, que ele passava o final de semana inteiro, ele nunca saía para beber fora, ele sempre bebia dentro de casa, ou no quintal, ou fazia churrasco, ou fazia alguma coisinha para os amigos ir lá e... Só que ficava assim, do sábado até domingo à tarde, né? Aquela questão. Direto. Isso. E esquecia da minha mãe, esquecia de mim. Nunca deu problema, nunca brigou, nunca xingou. Ele bebia, entrava pra dentro de casa e dormia. Nunca fez nada demais. Mas isso ia fazendo mal pra ele. Então acho que essa questão foi dando esse estalo. Não, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa para sair desse ritmo, né? E eu me lembro perfeitamente disso, que ele começou a ter problemas. Primeiro veio insônia, depois veio a questão da abstinência, né? Que aí depois não se reunia mais, não levava mais a bebida. Então já tinha um outro significado. Opa, peraí, eu vou mesmo para quê? Eu vou para conversar, entendeu? Entendi. Porque sempre era a questão para beber, não tinha um outro significado. Então, só para bebida. Então eu me lembro mais dessa relação, assim. Ok. E aí eu lembro que sua mãe me contou que você conheceu o seu marido, né? Que também, por uma coincidência, chama Paulo, né?
E aí vocês se casaram e vieram morar em Bauru, que até Sim. então vocês moravam no Paraná, né? Sim. Que cidade mesmo, Luana? Irati. Em Irati, no Paraná. E aí você casou, veio embora. E como é que foi o desenrolar da sua história depois que você veio para cá? Eu era muito nova na época, eu tinha 17 para 18 anos quando eu conheci meu esposo. Olha só. Eu comecei a trabalhar numa livraria que tinha DVD, livro, CD gospel. E ele era jogador profissional de futebol na região, ali na cidade, né, no time da região. E aí a gente se conheceu, foi muito rápido, a gente se conheceu, a gente namorou, noivou e casou, né? Logo, acho que um ano e meio depois, mais ou menos, a gente casou. E a minha mãe até comentou que quando a gente fez a mudança, né? Meu pai chorou muito, porque teve aquela coisa, né? Nossa, minha filha cresceu, minha filha casou. Mas meu pai e minha mãe sempre, assim... Meu pai amava conversar com o Paulo e ficavam horas e horas conversando. A questão é que acho que ele sabia que ia dar casamento, então, no final das contas, ele teve que aceitar, né? Mas... ele se dava muito bem com o Paulo, minha mãe também se dá muito bem. Às vezes até brinco e falo, nossa, você prefere mais o Paulo que eu, né? Aquela coisa, né? Mas eles se dão super bem. E a gente casou e veio morar para Bauru porque é a questão do trabalho, né? Na época, ele veio jogar no 15 de Jaú. Então ficava mais perto, não tinha como a gente ficar. E Irati era muito pequeno, não tinha tanta oportunidade assim pra gente trabalhar. Né? Para começar algo assim ia ser um pouco mais difícil. Então a gente escolheu Bauru até porque a família dele também toda mora aqui. E começamos na nossa vida de casado. Eu com 18, ele com 22. Nossa, duas crianças. Duas criancinhas e assim, do zero, né? Porque o meu marido até então, ele não trabalhava assim absolutamente mais nada. Ele era profissional em futebol. E aí logo depois começou a se fechar as portas em relação ao futebol. Eu ligava quase todo dia para meus pais para conversar, mas é aquela questão, ligava, tava tudo bem, né? Por conta da saudade, aí desligava o telefone e chorava. Mas era mais por causa da saudade mesmo, né? Para ter esse costume de você sair. Eu morei em chácara a vida inteira, então vim para a cidade grande, né? Vamos falar. É mais complicado, mas a gente se deu super bem, a gente foi caminhando junto, foi crescendo junto. E aí foi conquistando as coisas. Assim, meu pai foi essencial em relação a apoiar depois nisso, porque como ele teve acho que esse acordar de ver, nossa, agora minha filha casou. Pode ser que daqui a um tempo você seja mãe, né? Então essa questão acho que fez ele entender que ele precisava estar ali presente, né? A gente sempre se falava por telefone, aí teve uma vez que eu falei, pai, vem pra Bauru, né? Sempre falava pra ele, vem pra Bauru, aqui é melhor, a gente pode achar alguma coisa pro pai fazer aqui. E ele falava, não, eu gosto de chácara, eu não vou sair daqui porque é mais tranquilo, por causa da minha insônia, eu não vou conseguir dormir. Então sempre tinha aquela preocupação. Mas a gente foi se dando super bem, assim, em relação à distância. Foi difícil? Foi muito difícil, né? Depois de 4 anos a gente teve nosso filho, né, que é o Bruno. E a minha mãe comentou do Bruno. E aí minha mãe veio pra cá depois, né, do nascimento do meu filho. Quanto tempo depois sua mãe veio? O Bruno chegou a nascer ou ela veio antes dele nascer? Ela veio antes algumas vezes. Veio uma vez com uma amiga dela, da loja. E aí depois, acho que meu pai veio uma vez antes, veio também uma vez antes para passear, para conhecer onde a gente morava. Na época a gente morava em outro lugar. Mas na gravidez mesmo foi no 4º mês de gestação que eu fui para Irati. Você foi para Irati e ficou lá? Ah, eu lembro desse momento que ela falou que de foi... barriguinha, que eu tava de barriguinha. bem no começo da gestação. E aí a gente foi para lá.
Mas aí depois a minha mãe só foi ver eu já depois que eu já tinha... O Bruno já tinha nascido. E quando você percebeu que seu pai estaria vindo para Bauru? Porque tua mãe, eu lembro que tua mãe contou que veio para ficar, né, para te visitar e ficou. Foi. E aí foi toda uma preparação para conseguir trazer seu pai também. Diz que foi quase um ano, né? Acho que um ano ou dois. Um ano ou 2 anos que a gente lutou. Que foi só para ele se preparar emocionalmente para conseguir vir para Bauru, né? Foi, a gente sofreu muito também nesse período, porque como a gente sabia que ele era depressivo, ele não podia ficar sozinho, né? Mas a questão foi que foi um combinado nosso, né? Foi um combinado de eu, meu marido, meu pai e minha mãe. Então, é algo que a gente não escolheu sozinho. Não, né? Escolheu para ele. Não, vocês escolheram ele que deu essa ideia. Exatamente. Ele falou, não. Importante você deixar claro exatamente. isso, então, né? assim, não foi nada, vamos forçar ele ir. Não, a gente deu o tempo que ele queria, para que ele, se tivesse preparado, ele viria, né? Ele veio, mas ele veio, acho que meio que pedindo ajuda, né? Porque ele já estava no estágio, assim, mais avançado da doença, que ele não conseguia mais ficar sozinho. Então, a minha mãe, na época, quando ela veio pra cá e ele ficou, foi muito difícil, porque a gente conversava só por telefone. Certo. Ele não queria vir nem pra passeio mais. Então a relação começou a ficar meio confusa, meio né, difícil de você conversar por telefone. Você não conversa no olho a olho, você não tem aquela convivência. Né? Não sabe como que a outra pessoa está sentindo. Exatamente, né? ele pode falar que tá bem, mas não tá bem. Né? E aí a gente tem o meu tio, ele morava na chácara junto, né? Numa outra casa. Então a gente tinha mais contato com ele. Falou, tio, como é que ele tá? Né? Ele tá aí por aí? Como que ele tá fazendo? Tá bem, ele tá normal. Então a gente ia conversando mais com o tio para saber se era verdade. Né? Ele era o termômetro de tudo que estava acontecendo. Para saber se era verdade o que estava acontecendo. E aí só que ele ficou assim, acredito eu que ele viu que estava muito sozinho, precisava de ajuda, já tinha tentado o suicídio em dezembro, né, de 2013, de 2013 para 2014. E aí a minha mãe falou, não, vamos lá buscar ele vai vir, agora ele vai vir forçado, porque é uma questão de saúde. Eu acho que a pessoa que tem a depressão, ela não pode jamais ficar sozinha, ela tem que ter o contato com a família ou com alguém mais próximo, que ela se sinta acolhida ou né, que ele se sinta seguro, porque a depressão traz isso, né? Fala pra mim uma coisa, Luana, como foi pra você como filha ver todo esse processo, porque o Paulo e a Cláudia eram marido e mulher, então tem uma certa cumplicidade, né? Você é a filha, como que você via o relacionamento dele, como que sua mãe, o que a sua mãe era para o seu pai nesse processo mesmo? Porque ela disse que ela levou aos médicos, foi acolhedor. E você me confidenciou antes, né, da nossa conversa, que foi muito difícil você acompanhar, ver a tua mãe em todo esse processo, né, junto com o seu pai. Como é que era para você, filha, ver tudo isso? Ver a relação deles em casamento, como casal, eu sempre via ela se doando muito por ele. Então, sempre ela levando em especialistas, sempre a gente tentando o melhor para ele. Ele sempre com essa dependência do medicamento, né? E lendo bula, que ele tinha essa questão de ler bula. E às vezes quando ele lia a bula, algo que estava na bula dava nele. Então, e não era porque ia dar, é porque era coisa da cabeça dele que ia dar. Somatizava aquilo. Exatamente. Então, e a questão de ele querer dormir separado. E hoje, como eu sou esposa e eu tenho um casamento, eu vou entender a parte dela. Por isso que eu falei pra você que no começo eu vi a versão dela, porque hoje eu sou esposa. Entendo. Eu não sou mais filha, mas eu sou esposa também, entendeu? Então, entendo como seria difícil se de repente o meu marido viesse e falasse, hoje eu não quero mais dormir na mesma cama que você, e de repente ele fala, não, eu não quero mais dormir na mesma casa que você. Porque aconteceu, né, dela ir para Irati uma certa vez e ele não querer dormir na mesma casa para não atrapalhar o sono dele. Então eu acredito assim que até onde a esposa aguenta,
Até onde um casamento aguenta com uma pessoa assim, né? A gente faz essa pergunta. É difícil, né? Porque a outra parte também é um ser humano e tem as dores também. E aí, como filha, a relação é diferente, porque a filha e o pai, a gente tem a relação de pai como herói, o pai que cuida, o pai que traz as coisas, né? Porque no meu caso era o pai que trazia as coisas. Mas mesmo trazendo as coisas, eu tinha aquela figura de pai. Uhum. Então, não tinha a minha mãe substituir ele. De fato. Você entendeu? Mesmo que a minha mãe era conselheira, minha mãe era que conversava, minha mãe que, às vezes, quando eu estava ruim, doente, ela cuidava de mim. Mas eu sabia que sempre vinha a minha mãe e o meu pai, né? Sempre tinha essa relação. Você sente que na sua educação, no seu crescimento, na sua vida, faltou algo por conta disso? Tem uma necessidade que precisa ser preenchida? Acredito que não, Patrícia. Um vazio? Acredito que em relação à educação, em relação ao crescimento, acredito que não. Eu amadureci mais rápido. Certo. Antes do tempo. Ok. Porque com 9 anos já estava fazendo rotinas que não eram de uma criança. Brincava, tinha um momento de brincar. Mas tinha preocupações que não eram de criança. Então, acredito que não, assim, não poderia ultrapassar o meu limite de criança. Entendi. Né? Então, trouxeram benefícios e malefícios, porque uma criança também não pode ser tão adulta, né, em querer saber de situações. Mas ali era tão exposto, né, que não tinha como, né? Certo. Não tinha como você não participar daquilo. Certo. Então você acabou crescendo nesse ambiente. Foi um ambiente que te trouxe, te deixou se tornar, fez com que você se tornasse mais madura rapidamente, né? Sim. Você amadureceu mais rápido, né? Casou nova, né? Com 17 anos, é isso? 18 anos. 18 anos. Casou uma menina ainda com 18 anos e hoje você me diz que você consegue entender também como foi para sua mãe estar nesse papel, né? Porque até então você via o papel de filha, com os olhos de filha, e hoje você vê toda essa situação também com olhos de esposa, porque hoje você é uma esposa, né? E quando o seu pai chegou, como é que teu pai veio para Bauru morar aqui em Bauru? E como é que foi essa recepção? Eu imagino que você deve ter ficado numa alegria tremenda, você e a Cláudia, o Paulo. Foi um misto de alegria, mas também de preocupação, porque a gente não sabia como lidar. Entendi. A nossa rotina ia mudar, né? Certo. Nosso dia a dia ia mudar. Eu tinha o Bruno, ele tinha de 2 para 3 anos, ele era um bebê, né? E a minha mãe trabalhava já na imagem, papelaria, meu esposo saía para trabalhar. E quem ia ter que ficar com o meu pai ia ser eu. Certo. Então, assim, eu tive muita ansiedade nessa época. Eu me lembro, assim, eu tão atarefada com tanta coisa, porque eu tinha que dar conta tanto da minha casa, de esposa, de mãe e de filha, né? De cuidar dele. Então, assim, sempre almoçava, falava, pai, vamos sair um pouco, porque era bom para ele. Certo. Então a gente saía, a gente andava com o Bruno, a gente conversava, passava horas conversando, às vezes ia no centro, tomava sorvete, que ele gostava de tomar sorvete lá no centro. Então são coisas assim que não era de rotina minha fazer, todos os dias não. Mas sempre eu tinha que estar lá, né, ligando para ele, pai, vamos fazer gelatina, que ele gostava de gelatina. Vamos lá fazer gelatina? Aí eu ia lá, fazia gelatina, colocava às vezes um filme para ele assistir. Então a rotina foi essa, assim, ao longo... Você tinha uma preocupação a mais muito que até maior. Então você não tinha, né? Você estava com o quê? 24, 25 anos? Isso, mais ou menos. 24, 25 anos, num casamento, com uma criança pequena. Um bebê, né? E com uma responsabilidade dessa, realmente... Eu me lembro que na época o Bruno tinha acabado de fazer uma cirurgia que ele teve que fazer. E aí eu tava mais ainda com isso, né? Com a preocupação de ter que fazer o curativo no bebê, e aí cuidar do pai, e aí o pai vendo aquilo, ele já ficava preocupado. Nossa, como que você dá conta disso? Né? Como que eu não sei como que você dá conta de tudo isso. Mas assim, eu tive sempre o cuidado de sempre conversar com ele, sentar. Mas assim, a nossa
a nossa alegria era muito grande por ele estar junto com a gente. Foi momentos muito, assim, muito bons com ele. A gente saía quase todo dia, a gente saía junto. Então. Foi momentos que, na verdade, estava tudo muito bem, né? Uhum. Acho que foi o único tempo, a única época que a nossa família se consolidou ali feliz. Se tornou uma família de fato. Exatamente, mesmo, porque ele se sentia bem. Nessa época, logo quando ele chegou, ele se sentia bem. Apesar dele ter essa questão de ter que conviver com coisas novas e ter que sair da chácara, porque é um novo mundo, né? Uma nova etapa na vida dele. Então, foi difícil para ele ter essa questão, mas acredito que foi muito bom ter ele assim por perto. Ok. E como é que foi a relação dele com o Bruno, com o neto? Com o Bruno, eu vou te dizer que ele teve próximo mesmo, logo, assim, quase chegando perto do que aconteceu. Certo. Logo, quase. Acho que, eu não sei se ele fez isso para que a consciência dele não tivesse tão, né, em relação ao neto. Assim, ele brincava, mas uma dosagem, assim, sabe? Certo. Não ficava muito perto. Eu acho que a mesma relação que ele tinha com o Bruno é a mesma que ele tinha comigo quando era criança. Entendi. Era a mesma. E de repente pode até ter levado ele naquele momento em que você Então ele pegava ele no colo, ele ficava com o Bruno, ele queria sempre estar perto. Mas era aquilo assim, nunca aquela questão assim, vem aqui que eu quero ficar com ele, ou quero ver ele. Não, nunca me impediu assim. Mas sempre foi muito carinhoso com ele. Que legal. E como é que foi todo esse processo no desenrolar? Que a Cláudia comentou que ele estava na tua casa na manhã que ele cometeu o suicídio, né? Sim, que ele passou pela tua casa. Ele chegou, era mais ou menos umas 9 horas da manhã, bateu na campainha. E eu falei pra você que eu tive o sonho, né? Eu não tinha conseguido dormir. Nossa, isso foi uma coisa que me chocou muito. Eu não, Conta isso pra mim. Na noite anterior eu não estava conseguindo dormir. E aí eu tive um sonho que ele pegava na minha mão e levava até o caixão dele mesmo, né? E aí eu falei, eu desesperada acordei, eu falei pro meu esposo, nossa, Paulo, eu sonhei que o pai tinha falecido. E naquela mesma hora eu orei, pedi para Deus que guardasse a vida dele, senti aquela necessidade de orar ali, né? Era madrugada, mas eu não conseguia mais dormir, né? Tive aquele sonho e estava apavorada. E aí logo pela manhã, era umas 9 e pouquinho da manhã, ele apareceu todo suado, todo confuso, bateu na campainha e eu já de cara eu falei, pai, por favor, o que aconteceu? Eu nem falei que ele tinha falecido, mas eu falei assim, pai, eu tive um sonho muito ruim com o senhor, vamos sentar, vamos conversar, né, pra saber se ele estava bem. E num domingo, uns 2 dias antes, a minha mãe não estava bem, de saúde. E aí eu falei, pai, por favor, vamos conversar. E ele não olhava no olho, ele estava apavorado, andava pra lá e pra cá, foi no banheiro. Aí ele falou assim, eu vim buscar a chave do meu apartamento. Eu falei, mas por que tá aqui a chave do apartamento? E na época o meu portão era aberto embaixo e ele simplesmente ele tentou ir embora, né, como a minha mãe contou. Ele jogou a chave do apartamento por baixo do meu portão para que minha mãe não ficasse sem como entrar dentro da casa dela. E aí como ele desistiu, ele teve que buscar a chave do apartamento de novo. Que loucura. E aí ele, né, eu sentei com ele, daí ele não sentava de jeito nenhum, ele falava, não liga pra sua mãe. Eu falei, pai, eu só quero entender, calma, né, a gente não vai pressionar você, mas eu quero entender. Mas nesse momento eu tava muito apavorada. Você tava apavorada? Eu tava, porque eu nunca tinha visto ele daquela maneira. Ele suava e a mão toda hora ficava passando a mão. Qual que era o seu maior receio nesse momento, Luana? O que você mais temia? Jamais passou na minha cabeça o suicídio. Jamais passou isso na minha cabeça. Acredito. Eu pensei que ele poderia ter parado com a medicação, que foi o que aconteceu, porque ele fazia muita experiência com a medicação, né? Sozinho. E o doutor, o neurologista que acompanhava ele há anos, já falava isso pra gente, toma cuidado, porque ele tá fazendo experiência.
E foi o que aconteceu, ele tinha tirado toda a medicação porque ele se sentiu muito bem. Ele falava isso, que ele estava se sentindo muito bem, né? Porque esse período de estar com a família fez com que ele se sentisse bem. Até ele falou uma vez, quando a gente saiu, ele falou assim, nossa, por que eu não vim antes? Olha só. Então ele se sentiu muito bem. Só que é aquela coisa, você toma 20 anos remédio controlado. Ah, não pode. E você não pode tirar. Você tem que ter uma orientação, né, de um profissional que vai te orientar a tomar metade do medicamento, depois menos, depois menos, depois menos. E o remédio que ele tomava causava assim, tipo, durante um ano você tinha que tomar metade, depois mais um ano, menos da metade. Causava uma dependência que tinha um processo todo para você deixar de parar de tomar. Então, assim, acredito que o jeito, a maneira como ele chegou, talvez seja um pouco do efeito colateral da falta, da abstinência do medicamento. Da medicação. Então ele suava muito, a mão estava bem gelada, tremendo. Mas em momento algum ele olhou nos meus olhos, nada disso, não falou o que aconteceu. Ele só falou, eu tentei ir embora. Só isso. E eu falei, pai, senta, vamos conversar. E ele não falou por que ele tentou ir embora? Não, ele pedia para mim muitas vezes. Embora. Ele falava, me leva na rodoviária que eu quero ir embora. Eu falei, pai, você não pode ir embora, você vai ficar sozinho, você não pode. É ruim para você, sua família tá aqui, sua filha tá aqui, seu neto tá aqui, vamos ficar junto. Só que eu acredito que a pessoa com a questão como ele tava, ele não se atenta a isso. Sim. É como você falou, ele tá desesperado em tirar a dor dele, né? E parece que ninguém vai tirar, sabe? Infelizmente é assim que ele sente. Então, o que eu vi era aquele desespero, né? Como ele queria sair daquele lugar, como ele queria se libertar dele mesmo. Essa era a questão. Ele pegou a chave do apartamento, virou as costas e foi embora. Aí era mais ou menos a hora que a minha mãe falou, que era 11h15, né? Era antes das 11, porque ele ainda ficou uns 5, 10 minutos comigo. E ele voltou. E eu me lembro desse dia porque eu tava na janela e eu tava desesperada na primeira vez que ele saiu. E eu tentei ligar várias vezes no celular e ele não atendia. E aí eu ligando e eu tava na janela da minha sala. E aí de repente ela apareceu do nada, assim, apareceu no portão. Eu nunca vou esquecer dessa imagem dele aparecendo na fresta do portão. Tocou a campainha de novo, eu fui lá abrir, eu falei, pai, agora vamos almoçar? Vamos preparar o almoço? Vamos sentar, vamos conversar? Ele tava da mesma maneira, tava igualzinho, todo suado, com a mesma roupa. Eu falei, pai, o que tá acontecendo? Aí ele só falava, eu não quero que você ligue para sua mãe. A preocupação dele era você ligar para sua mãe. De eu levar algum problema para minha mãe. Eu não liguei para minha mãe, né? Até porque naquela hora eu não ia resolver, né? Ia preocupar mais ainda ela e ia preocupar mais ainda ele por eu ligar pra minha mãe, né? E aí eu sei que ele pegou, só lavou, foi até o banheiro, lavou o rosto e voltou e me perguntou a hora. Ele falou assim, escuta, que horas que é agora? Eu falei, é 11h15. E eu olhei no relógio, era 11h15. E essa hora me persegue, porque assim, todas as vezes que eu olho no relógio é 11h15. Ainda eu falo pro meu marido, pode ser 4 horas da tarde, mas vai ser 11h15, porque é a última hora que eu falei com ele. Então assim, sempre vai ter 11h15 na nossa vida. E 11h15 foi a hora que a Bruna e a minha mãe estavam na loja, que a minha mãe ia sair para almoçar. Falou, é 11h15, vai almoçar. E aí ele pegou, depois disso, depois que ele perguntou a hora, foi a última coisa que ele falou. Ele colocou R$50 dentro do meu bolso, porque ele estava com um pagamento, acho que minha mãe comentou isso, né? Um pagamento do aluguel no bolso. Colocou R$50 e ainda eu tirei do bolso, falei, pai, não quero dinheiro, né? Porque eu tinha entendido que não era aquilo que eu queria, né? Chega um ponto da nossa vida que eu cresci, eu amadureci e vi que eu queria o meu pai, não o dinheiro, né? Então, eu falei pra ele, não, eu não quero dinheiro, pai, leva o dinheiro, leva pra comprar marmita, porque ele queria comprar marmita pra não atrapalhar, sempre assim, pra eu fazer almoço, mas era... Você já ia fazer, né? Gente, era, nossa, almoçar com meu pai era o maior presente que eu tinha, né? Mas ele, não quero atrapalhar, você tá com a criança pequena e tal. Eu falei, tudo bem, aí pegou, foi.
E simplesmente assim, não olhou para trás, não abraçou, não olhou no olho, não fez absolutamente nada. Nada. Então, e aí quando, eu me lembro que eu tive um sentimento muito forte no portão, que quando eu olhei para ele descendo a rua, porque minha casa é uma esquina, quando ele desceu na rua, ele ficava olhando para trás, mas ele não olhava no meu olho, ele olhava para trás para ver se eu entrava, né? Tem até aquela questão do banquinho que ele escondeu no terreno, né? Ele escondeu um banquinho no terreno. E ele só olhava para trás toda hora. E nessa hora eu lembrei do sonho. Na hora do portão eu lembrei do sonho. Nossa. E aquilo já me consumiu por dentro. Só que eu não tive reação de ir lá e puxar ele, ou ir lá e falar, pai, volta aqui, vamos conversar, ou vem me dar um abraço. Não, eu não tive reação. Simplesmente eu não tive. Eu só fiquei parada no portão. Olha. E aí eu não sei como, porque assim, meu filho sempre acordava muito cedo. E nesse dia ele não estava acordando. E acredito que se ele tivesse acordado, eu não sei se ele vendo o Bruno, talvez, né? Não sei se mudaria de ideia ou não, a gente não pode saber disso, mas até a princípio, na hora de eu conversar com meu pai, porque eu ia ter que dar atenção pro Bruno. Sim. Então, o Bruno ficou dormindo até aquela hora. Nossa, gente, que é uma loucura, né? E aí, fechei o portão, né, com o coração assim na mão, e a minha reação foi só orar, porque a gente... Existem coisas que a gente, até um ponto, a gente pode fazer. Sim. E aí, quando sai do nosso alcance, Sim. a gente já não tem mais o que fazer. É verdade. Acredito que é só Deus. Só. Dentro daquela misericórdia infinita que Ele tem. Nos cabe só orar. Então, eu só fui orar. Entregar para Deus. E exatamente essa oração que eu fiz. Eu falei, Deus, eu entrego ele nas tuas mãos, porque já são quantos anos que eu já tenho orado por ele. Porque não foi ali que eu orei, né? Desde que eu me converti, desde que eu conheci a Cristo, eu sempre orava muito pela minha família. E mais ainda pelo meu pai, por ele ser uma pessoa depressiva, né? Por ele ter tanto problema de saúde. Então, aquela hora foi exatamente essa oração que eu fiz. Eu falei, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Faça a tua vontade. E como a gente conversou, né? Acredito que ele fez a vontade, né? Sim, com toda certeza. Então, nessa hora, assim, foi muito difícil. E aí depois a minha mãe... mais ou menos meio-dia e meio por aí, eu tava estendendo roupa, a minha mãe apareceu no portão com o seu Valmir. E na hora veio meu pai na minha cabeça. Assim, instantâneo. Eu já abri o portão e falei, o que aconteceu? O que houve com ele? E a minha mãe veio e me deu a notícia. Seu pai foi encontrado na praça, assim. E eu falei, não pode. Ele tava aqui comigo há meia hora. Não tem como. Então aquela coisa assim, não, eu vou ter que ver pra crer, porque eu não... Ele estava aqui exatamente agora. Ele acabou de sair. Mas na verdade eu acho que ele nunca teve, né? Essa é a verdade, eu acho que ele nunca teve ali, né? É aquela questão que você falou. Ele estava tão preocupado em tirar a dor, que ele nunca estava presente totalmente ali, né? Eu acho que a dor dele... É incrível de falar isso, Luana, mas... Para algumas pessoas, viver é muito dolorido, né? Tem pessoas que tudo aquilo que a gente faz com muita facilidade, para algumas pessoas é um processo muito dolorido, né? Sofre muito, né? Às vezes a gente realiza ações que para a gente é muito simples de fazer, mas para algumas pessoas é uma superação absurda. Inclusive com depressão, né? Principalmente quando a pessoa tem uma depressão nesse grau, né? Sim. Que de muito tempo, tomando uma medicação tão severa, que nem é o caso dele. Atividades tão simples do dia a dia acaba sendo uma cruz, porque... Não quer, né? Não quer tomar um banho, não quer sair, não quer fazer as coisas que gostava, já não gosta mais. Então, é algo de alerta, né? É um peso muito grande. E aí a sua mãe falou que tinha acontecido. Como foi para você esse processo todo, né? Porque nós sabemos de todos os sentimentos da sua mãe. Uma coisa que me marcou muito foi quando ela falou que ela tinha, na hora que ela lembrava da situação, ela tinha vontade de ir lá, desenterrar, bater e depois enterrá-lo novamente. Que ela se sentiu traída, né?
é compreensível o sentimento dela, porque ela dedicou boa parte da vida dela e ela acreditou que ele estava bem, sim, né? Por conta desse processo de estar na igreja, de ter ceiado, de ter agradecido, de eles terem jantado com vocês um dia antes, no domingo, né? Então, ela entende que ele estava bem, que ele estava num processo bom, então ela se sentiu traída. E você, como filha, qual foi o sentimento que você teve em relação a todo esse processo? A princípio, no dia, como se ele não quisesse mais a filha, né? É como se falasse assim, eu tô arrumando minha mala e vou embora. Só. Simples assim, não vou dizer para onde vou. Então é aquela coisa assim, eu vou fazer o que eu quiser e não quero saber de você. É aquela coisa assim, fiquei órfã, né? De um pai que estava vivo ainda, né? A minha mãe sempre falava isso, eu sou viúva de marido vivo. Então eu acredito que esse sentimento veio na minha vida logo já de início, assim. Eu cheguei no velório dele, eu falei, pai, por que você me deixou? Eu tava lá, né? Por que você não veio, não conversou? Porque eu tava lá, né? Eu tava disposta a te ajudar, né? Mas a questão dele, depois eu fui entender que ele precisava disso. Ele precisava desse... Dele, a necessidade dele era maior. E eu coloquei isso no meu coração. Se eu amo realmente meu pai, eu tenho que entender a escolha dele, né? A minha mãe sempre vinha e falava isso pra mim. Eu tô com vontade de ir lá e bater nele. Eu falei, mãe, não se bate em alguém que já morreu. Ele já morreu, né? Você tem que entender isso, que ele fez a escolha dele, né? Eu sei que esse sentimento de traição é algo que acontece, né? É normal, é algo que vai vir, não tem como. Mas o meu era como se fosse assim, me deixou. De abandono. De abandono. Me deixou, porque era de repente o pai presente, não em relação ao sentimento, às vezes, né? Mas aqueles 5 meses foi essencial para mim como filha. Uhum. Então, para mim, eu falava, mãe, nossa, por que ele fez isso, né? Ele simplesmente, para mim, arrumou a mala e foi embora. Ele não deu satisfação do que ele ia fazer. É aquela questão assim, eu vou fazer e não importa o que você acha, né? Mas assim, a gente ficou anos tratando, a gente ficou anos junto com ele, né? É parte do seu sangue, é parte da sua carne, né? Parte da sua história. Exatamente, da sua vida. É uma parte de você, é como Sim. se uma parte de você enterrasse junto. Eu falei isso pra minha mãe uma vez, que quando, logo depois que aconteceu, né? Depois que a gente teve o enterro e daí depois foram passando o tempo, e essa questão de você voltar embora é o que mais dói, porque assim, você volta e aí você espera que ele esteja lá, mas ele não vai estar lá. Não vai estar lá. E aí essa questão de você, nossa, ele foi mesmo. Então várias vezes eu tive que ir lá no cemitério e olhar e me convencer de que aconteceu, sabe? Então é essa questão assim de abandono, de ter enterrado junto os meus sonhos junto com ele, de ter enterrado junto as minhas vontades com ele, de tudo que eu queria ter feito com ele ainda. Ele enterrou junto, você entendeu? Mas é uma escolha que ele queria e por amor a ele, eu entendo que ele precisava. Até porque depois eu passei pelo mesmo processo, né? De depressão? Exatamente, que eu falei pra você. Que depois que ele faleceu, como eu segurei tudo, né? A casa, filho, esposo, eu esqueci um pouco de mim. E a minha mãe também esqueceu um pouco dela, né? Depois ela foi pro apartamento dela e a gente teve aquele momento de fazer tudo junto, a decoração do apartamento. E eu falei pra ela, mãe, mas você quer mesmo isso, né? Não é bom você ficar mais tempo, porque ela ficou com a gente, né? Junto com a gente em casa. E a gente entregou outro apartamento alugado, porque eles tinham comprado um segundo apartamento, né? E aí eu falei, mãe, mas você quer mesmo isso? E ela falou, sim, eu quero isso porque vai me motivar
a querer uma vida nova, a querer coisas novas, porque eu não posso ficar coragem, agora, né? num luto que não vai ser legal, né? Porque eu acredito que se ela ficasse em casa, seria muito confortável para mim e para ela. Sim. Mas ia ser tão confortável ao extremo de nem eu e nem ela querer lutar. Então uma ia se escorar na outra. Na depressão. Ia ficar as duas Exatamente. depressivas ali. Ia ficar naquele mundinho. Então ela sair de casa e ter essa força de sair, e eu também ter a força de criar o meu filho, de querer ficar mais com o Bruno, porque depois eu tive que dar conta dele, ele era bebê, né? Essa questão me trouxe um pouco a questão assim de fazer falta aquilo, né? Dele, da questão do que aconteceu, começou a vir à tona. E não foi logo 1 mês, 2. Depois de 6 meses, as primeiras datas, né? Aquela questão de primeira data comemorativa de Natal, Ano Novo, aniversário dele. Então aquela questão começa a bater um pouco mais. E aí quando eu me apeguei em depressão, que eu já não queria mais sair do quarto, queria viver meu luto, eu falei, pai, você estava certo. A depressão dói. A depressão é algo que é horrível. Você estava certo. Então a gente começa a entender o outro lado, né? Essa questão de ter o sentimento de abandono é normal porque você perde alguém que estava aqui, presente, a vida toda. É normal, né? A gente é ser humano, a gente vai ter a saudade a vida inteira. Daqui 10 anos, se você falar comigo, eu vou ter a mesma saudade, mas não a dor. Isso é o mais importante. Ela vai amenizar. Deus curou a dor, que é o principal. Sim. Né? E deu força pra gente prosseguir, deu força pra gente caminhar. Acredito que ele foi essencial, Deus foi essencial na nossa adaptação sem ele, né? Sem o nosso pai. Então, assim, quando eu tive essa questão da depressão, eu sentava com meu marido e falei, nossa, eu entendo o que o meu pai passou. Como que ele segurou tudo isso? Você experimentou, né? Um pouquinho daquilo que ele viveu durante anos, exatamente. Né? E ficou mais fácil para você entender a reação dele, né? É importante, Luana, a gente deixar muito claro que no caso de um suicídio, sempre existe as outras pessoas que são impactadas, né? Sim. Às vezes é esposa, às vezes é filha, às vezes é sobrinho, às vezes é cunhado, o próprio pai e a mãe, enfim. E cada um sente a dor de uma forma diferente, né? No caso da sua mãe, ela era esposa, ela tinha toda uma proximidade diferente da sua, né? E pelo que nós estávamos conversando um pouquinho antes da gente, nos bastidores, você também comentou a respeito do seu esposo, Paulo, da forma que essa atitude, né, como que impactou, como que o suicídio do seu pai impactou nele também, né? Que era genro, que é seu esposo, que era genro do Paulo, que é genro da Cláudia, né? Do Paulo. Fala para mim como é que foi para o seu esposo também, como que isso impactou na vida dele? O Paulo foi a pessoa que teve que liberar o corpo do meu pai na praça, né? Então, naquela algazarra de pessoas curiosas tirando foto e aquela questão dos curiosos querendo ver e tudo mais, era 1h da tarde, então assim, as pessoas passavam ali, já paravam para olhar. E aí tinha alguém que ia ter que liberar, né? Porque se não tiver alguém da família para liberar o corpo, a polícia não pode vir fazer a perícia e tudo mais. E foi ele que foi. Nossa. E ver, ele falando para mim, ver o seu pai naquela situação, ele falou que foi extremamente desconfortável. Para ele falou, não é o seu pai. Não é o seu pai porque eu não quero ver e ter a imagem do seu pai dessa forma. Então ele ficou assim, durante alguns meses ele não queria sair, ou se ele saía ele não olhava para... Até ele falou assim, eu tenho medo de árvores. Eu não quero olhar para árvores. Então assim, ele teve um momento dele. Como você falou, cada um foi impactado de uma forma diferente. E ele foi nessa questão, né? Ele saiu do trabalho, ele recebeu a ligação, né?
E ele teve que sair do trabalho para ir lá na praça e chegar lá e liberar, né? Ele foi com uma tia dele, que também ficou, assim, chocada durante meses, né? Não só ela, mas também a Bruna, a gente conversa sempre, né? Que é da papelaria. E ela fala, nossa, eu tive que fazer terapia por causa do seu pai. E é algo que não é nem na família, né? São colegas, amigos, próximos que viveram isso com a gente. Então, é algo que trouxe para o meu esposo essa tristeza de lembrar da maneira como ele viu. Porque eu não vi, né? E ele falou, jamais que eu ia deixar você como filha e a sua mãe como esposa ver ele daquela forma. Eu não queria que você tivesse essa última impressão do seu pai. Eu quero que você fique com a impressão do seu pai vivo, não morto. A hora do velório já é difícil. Imagina a hora de você olhar aquilo. Então, ele foi lá e foi forte o suficiente para chegar lá e ainda liberar. Então, assim, eu creio que ele foi assim muito forte nessa questão de superar isso, né? É da família dele, né? É algo parte dele, né? Parte da história dele, né? Vai continuar sendo parte da história dele. E impactou. Eu creio que deve ser muito difícil, porque foi uma escolha, né? Supostamente a gente entende que foi uma escolha, embora eu, Patrícia, isso é uma opinião muito particular minha, eu creio que uma pessoa que chega nesse estágio, ela chega num estágio de profunda tristeza tão grande que ela não consegue ter consciência da ação. A dor e a tristeza que ela está sentindo é tão grande que ela busca a fuga, não em tirar a vida, mas sim de sanar a dor e o sofrimento. Então eu acredito que a pessoa não está na sua sanidade para ter a clareza do que ela está fazendo, né? Nesse momento, Cláudia, eu vou te pedir sua permissão para mim falar um pouquinho do CVV, né, do Centro de Valorização da Vida. Olha, você que está passando por um momento que você acredita que ninguém entende sua dor, que é um momento insuportável que você está vivendo, insustentável, saiba que você não está sozinho para passar por esse período. Existe um Centro de Valorização da Vida, o CVV. Você pode ter acesso através do telefone 188, através do chat, através também de e-mail que vai aparecer aqui na tela. Você não está sozinho. Saiba que falar das tuas dores é o melhor remédio, é a sua solução. E tem pessoas no CVV que está preparado para te ouvir e entender o que você está passando. Eles vão te ouvir e não vai te julgar. Eles estão ali preparados para te ouvir. Então, não passe por essa dor sozinho. Entre em contato com o CVV, que eles têm todas as ferramentas necessárias para te apoiar nesse momento. Olha, é estatístico, né? A estatística diz que quando uma pessoa comete o suicídio, de 10 a 15 pessoas são impactadas. E o exemplo disso é a história que a sua mãe contou, a sua história, a história do seu marido, do Paulo, que teve que passar por um processo muito doloroso, muito traumático de ver a situação, né? De ir lá liberar o corpo, de poder dar andamento em tudo que era necessário. Resta uma dor muito forte, resta um trauma para ser superado. E a coragem que você teve em falar desse assunto tão abertamente, a coragem da sua mãe tão abertamente, é muito importante, porque nesse momento você está falando com pessoas que também passou por uma situação dessa, né? E tem pessoas, Luana, que não conseguem ainda ter a resposta para essa dor. Olha, por que meu pai fez isso? Ou por que meu irmão fez isso? Ou por que minha mãe? Ou por que minha tia? Ou por que minha prima? Né? Muitas vezes a gente não consegue ter entendimento, porque a gente entende que pra gente a vida é diferente, mas muitas vezes a gente não consegue entender a dor do outro, né? E a gente ouve muito falar que o suicídio, que
nada justifica tirar a vida, mas eu te falo, uma pessoa que chega a esse estágio, a dor e o sofrimento dela deve ser muito forte, para que ela passe por isso. Então, eu não creio que ela queira morrer. Ao meu entendimento é que ela queira de verdade ter a sua dor sanada, né? E nem por um momento ela consegue imaginar que essa ação vai refletir em tanta dor nas outras pessoas que vão ficar aqui, né? Exatamente. Exemplo é disso que você falou, da sua mãe, sentimento de traição, porque ela sempre esteve ali do lado e acreditou que ele estava bem. Você, o sentimento de abandono, porque acreditou que ele escolheu te abandonar, ele foi embora e pronto. O seu esposo, porque ficou com medo de árvores, né? Enfim, e assim, muito me comoveu o fato de ele ter escolhido uma praça, e pelo que sua mãe me disse, foi a praça que vocês iam, sim, né, com o seu filho. Era a praça que a gente ia com o Bruno naqueles dias que a gente tinha que fazer alguma coisa para espairecer, levar ele andar um pouquinho. Aí eu levava o carrinho do Bruno e levava ele para essa praça. Foi exatamente a mesma praça. E como você falou, a pessoa está totalmente sem a consciência do que está fazendo. Porque à luz do dia, numa praça pública, né? Então, ele não pensou muito menos nele e muito menos em quem ele deixou, né, para trás. Então, essa é a questão, assim. A praça, ela fica próxima até a minha casa, né? E nesse dia que aconteceu, eu tava, depois que ele foi embora, né, depois que eu vi ele saindo, antes da minha mãe chegar, eu tava arrumando o Bruno para sair. E se eu pegasse o carro para sair, eu ia passar na frente da praça. Não. Então, assim, não deu tempo, né, de eu sair com meu filho e ver aquela situação, porque seria muito pior, né? Muito pior. O trauma seria muito maior. Muito maior. E hoje, como que você está? Hoje eu falo a gente porque eu incluo, um contexto, né? Eu incluo meu família. marido, minha mãe, meu filho, né? Hoje a gente tem superado a cada dia, a gente tem movido essa história para tratar outras pessoas, sim, outras famílias, não só no caso do suicídio, mas também da depressão, do alcoolismo, né, do vício. Depressão, alcoolismo. Então, o nosso testemunho de que o meu pai veio, ele teve os problemas e deixou tantos traumas e tantas, né, vamos dizer, tantas consequências daquilo que ele fez, né, da doença dele, que a gente quer que alcance o máximo de pessoas possível, né? Que pessoas que têm algum problema na família ou que se encontra dessa forma em relação à depressão ou tem pensamentos suicidas, converse com alguém, não fique sozinho, sim, nem que seja outras pessoas, que às vezes a pessoa que tem a depressão não quer contar para a família. Principalmente. Né? Às vezes não quer ter aquele, não quero atrapalhar, como meu pai sempre falava. Né? O medo de não ser compreendida, sim, receio de ser julgado, medo de não ser compreendido. Exatamente, vezes, então, né? Mas vai, converse, e a gente tem movido isso, né? Tem movido a nossa história para que venham outras pessoas ser alcançadas, para que a gente aprenda com outras histórias também, não sim, só falar da nossa, mas também ouvir, porque isso incentiva a gente a ter mais força cada dia mais, sim, né? Em relação ao sentimento, graças a Deus eu superei o sentimento de abandono. Eu sinto muita saudade, porque foi uma pessoa que conviveu, é pai, não vai ser substituído, não vai tem deixar como. De ser pai nunca. Exatamente, não tem como pai. Tirar esse título, né? É pai, mas o sentimento de abandono eu queria ter deixado, e eu, graças a Deus, deixei, porque Deus supriu esse papel, né? Deus não abandonou. Sim. Então, eu tive isso, tanto também o apoio do meu esposo, da minha mãe, mesmo os dois estando, né, do jeito que estão, fragilizados também, do jeito que estavam, mas sempre um ajudando o outro,
vários amigos nossos ajudaram em relação a isso. Então a gente vai caminhando, né? Mas o nosso objetivo é esse, é sempre falar sobre o assunto, nunca se calar, né? Apesar que, como você falou, eu não sabia como você ia, né? Reagir, né? É uma dor muito forte sobre né? esse assunto, mas para mim é um prazer falar sobre a história, é um prazer falar sobre toda a nossa caminhada, é motivo de orgulho, de força, né? De superação, realmente. Superação, não resta a menor dúvida, porque, como eu disse no início, foi uma tragédia. E enxergar essa tragédia, não só através dos olhos da Cláudia, mas por todas as outras pessoas que estavam muito próximas, foi muito importante. Até para entendimento das pessoas que estão nos assistindo, porque são dores diferentes, né? A dor que a filha sente, a dor que o genro sente, a dor que a esposa sentiu. E é importante porque nós vamos estar falando com diversas outras pessoas, né? Ora serão mães, ora serão pais, ora serão filhos, mas é importante que quem que estiver nos assistindo que entenda também como que as pessoas são impactadas quando a pessoa resolve tomar uma atitude dessa. Então, volto a falar, você não está sozinho. Não é a solução que você precisa para resolver seus problemas. A sua dor, ela tem remédio. E falar é um bom remédio. Fala com... eleja pessoas para você conversar. Se você não se sentir à vontade de conversar com seus familiares, existem diversos profissionais que podem te apoiar. E um desses profissionais você encontra no próprio CVV, que está ali para te apoiar no que você precisar. Entre em contato com o CVV caso você precise. Volto a falar, você não está sozinho. Né? Eu estou abordando muito essa questão, Luana, porque nós estamos no Setembro Amarelo, né? E é muito importante falar sobre o suicídio. E é importante falar de uma forma muito aberta, porque isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Eu mesmo já vivi alguns casos, né? Eu estava comentando com você que eu frequentava um espaço, né? De alimentação alternativa e tinha um casal que nos recepcionava muito bem. Eram pessoas muito queridas. Um dia eu passei um período sem ir nesse espaço e de repente recebi uma mensagem através do meu WhatsApp que o rapaz havia cometido suicídio, o dono do espaço. Eu fiquei chocada porque era uma pessoa muito querida, muito amável, muito feliz. Jamais eu esperava. falei, jamais deu indícios que tinha problemas de depressão e depois eu soube que tinha problemas de depressão. E foi muito triste. E na igreja também, que eu frequento, já teve casos de irmãos meus que a irmã passou, né, cometeu suicídio, o outro. Então, é mais comum do que se imagina. Sim. Mais comum. E uma das causas é a própria depressão. A depressão, ela já foi classificada como uma doença do século e a gente precisa ficar muito atento, né? Mãe, se teu filho passa muito tempo recluso dentro do quarto, se teu filho não é muito sociável, seu filho, sua filha, começa a observar, porque existem sinais que você pode detectar e tem também como você evitar que isso aconteça, ok? Luana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Sim, eu quero dizer que você que está aí assistindo esse vídeo, que procure ajuda, não se cale, procure profissionais, ou se você não quiser profissionais, procure pessoas próximas a você. Conversar é a melhor forma, a melhor arma, né? Para você conseguir entender um pouco do seu caso, entender você. E eu, particularmente, eu dou mais ainda uma dica. Deus em primeiro lugar. Sim. Né? Eu sempre, né, a gente conversando. Com certeza. Porque a fé e a nossa mente tem que caminhar juntas, né? Se a nossa mente não está boa, a fé também não vai caminhar juntamente com ela. Então,
Não adianta, como você falou, vi pessoas dentro da igreja que eram bem, que estavam bem, irmãs, mas que de repente cometeram o suicídio. Não significa estar dentro de uma igreja, não significa estar bem, né? Não significa estar numa roda de amigos e sorrindo que você pode, estou 100%. Então fale sobre isso, fale abertamente, olha, estou com um problema, assim, assim, assim. Porque vai ter pessoas próximas a você que vai te ajudar, que vai ter pessoas, com certeza, pessoas que vão te dar o amor suficiente para que você venha entender o que você está passando. E também mais do que isso, eu acredito que se for o caso, como pessoas precisam de medicação para controle disso, né? Pessoas que precisam passar por um especialista, passa por um especialista, né? Para que venha aí, se for o caso, usar o uso de medicamentos, mas que você não se cale, tenha muita fé em Deus, porque a gente pode passar, mas a gente não passa sozinho. A gente tem Deus e a gente pode ter Ele todo o tempo. Quando a gente clamar, Ele vai estar sempre do nosso lado como Pai, sempre presente. É verdade. A própria palavra de Deus diz que a gente não pode andar só, né? Sim. Que não é bom que a gente caminhe só. É verdade, a gente tá aqui no mundo para se ajudar. A gente veio com o propósito de um ajudar o outro. Então você não está sozinho. E se você sentiu que a depressão ela não vem de uma única vez e da hora que você vê ela já se instalou, ela vem de pouquinho. Se você começar a sentir dores que você não consegue identificar, tristezas constantes, comece a falar sobre isso. Não deixe que isso vai se aprofundando, criando uma raiz mais profunda para depois procurar ajuda. Fala dos seus sentimentos, observa o que está acontecendo com você, acolha os teus sentimentos e observe ele. Deus em primeiro lugar, sempre. Porque se não é pela misericórdia de Deus, a gente não levanta da nossa cama. Mas nós temos pessoas ao nosso lado que podem nos ajudar nessa caminhada. E a própria palavra de Deus disse que às vezes não vai ser fácil, mas tem bom ânimo. Né? Nós temos que ter bom ânimo. Tenha bom ânimo, você vai superar isso. Olha o exemplo da Luana, ela superou. Olha o exemplo da Cláudia, ela superou. Há poucos dias nós falamos com o Luiz, ele superou, está caminhando. É isso, você não está sozinho. Conte com a gente sempre, conte com os irmãos da igreja, conte com os seus familiares. Conte com o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Nós estamos à disposição. Luana, eu quero te agradecer muito você ter estado aqui conosco, de verdade. Eu não tenho palavras, né? Eu tive que me controlar bastante durante a nossa conversa, porque foi muito emocionante, sempre é. À medida que você foi falando, eu fui me vendo nessa situação e você é uma criança ainda. Eu olho para você, eu te vejo tão novinha ainda, tão mocinha e com essa força tremenda, que essa vontade de viver tremenda e com projetos lindos, né? Que nem o que você me falou há pouco, enquanto nós estávamos nos bastidores. Então, Luana, que Deus te abençoe muito, que Deus te fortaleça nessa sua caminhada, na sua jornada. Te agradeço, né, por mim e pelas pessoas que estão nos ouvindo, que eu sei que vai ajudar muita gente. Muito obrigada de coração mesmo, foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigada para vocês que estão nos assistindo e siga o exemplo da Luana. Ela é uma guerreira, Eu estou até aqui sem palavras. Até a próxima, gente.